Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Muito bom ter você com a gente para adorar a Jesus, todos juntos, em comunhão, em igreja, nós cearmos juntos mais uma vez, lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Eu te convido a te colocar de pé para nós lermos uma palavra que se encontra em Isaías, capítulo 53 e versículo 4. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, e eu te convido já a ir adorando a Jesus nesta noite, porque Ele já está aqui. Você crê nisso? Aleluia. Isaías 53, versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo, foi ele ferido. Você pode se sentar? E hoje é dia de nós lembrarmos que um dia um cordeiro foi entregue, foi ferido por amor a nós. Essa palavra fala do sofrimento de Jesus, foi um sofrimento vicário. No tempo de Jesus, quando alguém tinha alguma enfermidade ou ia para a cruz, era porque eles consideravam que ela tinha algum pecado ou alguém da sua família pecou. Mas Jesus foi na cruz por nós de forma vicária, que significa em substituição a nós. Era para nós ter ido lá para aquela cruz, mas Jesus de forma vicária, em sofrimento, Ele foi lá e se entregou por amor a mim e a você. E nessa palavra diz que Ele foi ferido e nós fomos sarados. Nessa palavra diz que Ele foi castigado, mas nós hoje temos paz e o perdão de Deus. E hoje é dia de nós celebrarmos, apesar de Jesus ter sofrido por nós, apesar de Jesus ser moído, castigado, esmagado, ferido, hoje é dia de celebrarmos a mesa juntos, porque Ele ressuscitou. Você crê nisso? Ele ressuscitou, está junto ao Pai. Então por isso hoje nós celebramos. Pelas nossas transgressões nós nos rebeliamos contra Deus, ultrapassamos os limites que eram estabelecidos a nós. Mas Jesus, Ele não foi vítima, Ele escolheu se entregar na cruz por amor a nós. E eu te convido a te colocar de pé e se lembrar hoje desse sacrifício, e celebrar a Jesus, e adorar a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, com toda a sua entrega nesta noite, e dizer: Jesus, valeu a pena o teu sacrifício lá naquela cruz, por amor a nós. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus, não só essa noite, mas que nessa noite você possa lembrar e agradecer e ser grato. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício lá naquela cruz. Vamos orar? Vamos agradecer. Eu te convido nessa noite a entronizar ao Senhor nessa noite e agradecer a Ele. Sim, Jesus, hoje é dia, Pai, de nós sentarmos à mesa. Hoje é dia de em comunhão, Senhor, nós nos lembrarmos, Senhor, um dia tão importante, Senhor. Foi o dia, Senhor Jesus, de decisão, Pai.
Nós que estávamos, Senhor Jesus, destinados, Pai. Nós já estávamos com uma sentença, Senhor Jesus, destinada para nós. Nós já estávamos, Senhor, já estava decidido que nós teríamos morte, que nós já estávamos esquecidos, Senhor. Mas o Senhor escolheu se entregar por nós, o Senhor escolheu se entregar por mim. E nessa noite nós queremos celebrar a Ti, Jesus. Nós queremos celebrar, Senhor, porque um dia o Cordeiro se entregou lá naquela cruz. Um dia o Cordeiro se entregou lá naquela cruz por nós. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nós entregamos neste dia, Pai, o nosso culto. Nós entregamos neste dia, Pai, com toda reverência, Senhor Jesus, com o nosso coração contrito, Senhor. Nesta noite, Pai, nós queremos entregar, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso melhor para Ti, Senhor. Com consciência, Senhor, de forma consciente, Pai. Nós queremos Te entregar, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, Senhor, é Teu, Jesus. Amém? Vamos louvar juntos a Jesus nessa noite? Essa maravilhosa graça que um dia nos alcançou. Aleluia! Glórias a Ti, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Quem quebra o jugo do meu pecado com seu amor tão poderoso, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra com sua voz, com seu poder, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Celebre! Maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida e hoje livre sou. Jesus, eu canto. Por quê? Porque me libertou. Traz paz ao homem em meio ao caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida e hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Ele nos libertou, nos deu nova vida. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu.
canto, porque me libertou. Aleluia, Ele nos libertou. Aleluia, celebramos a Ti, Jesus. Celebramos a Ti, Jesus. E nós Te adoramos. Erguemos um trono de louvor a Ti, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Aleluia. Celebramos ao Cordeiro que se entregou. Ele está aqui nessa noite. Tudo já foi preparado. Sabemos que Tu estás aqui, Jesus. Tudo está preparado. Aleluia. A casa. Diga isso. Tu és o único. Só Tu, Jesus, a Tua igreja declara. Aleluia. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Peça, encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Declare isso. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te exaltamos. Nome acima de todo nome. Nome acima de todos. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Diga isso. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Santo, santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como meu Jesus. Não há outro como nosso Deus. Abra sua boca e declare que não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és. A Tua igreja declara que não há outro como Tu, Jesus. Que só Tu és santo. Nunca houve e nunca haverá um Deus tão grande como nosso Deus.
Incomparável é o nosso Deus, nome acima de todo nome. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nunca houve um Deus tão grande como tu, Jesus. Toda honra e toda glória é tua, Senhor. Nunca houve um Deus tão grande como o nosso Deus. Toda honra, toda glória é tua, Jesus. Só a Ele toda honra. Nós te adoramos, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todos. Só pra ti, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Só pra ti, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as. Nós te adoramos, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Profundas riquezas
Digno é aquele que se entregou por nós. Ele está vivo. Ele se entregou lá naquela cruz. Mas vive está num trono de glória. Aleluia. Santo tu és, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia. Nós te adoramos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Declare isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, levanta a louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Declare que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Com tudo que tenho, Jesus, com tudo que sou, Senhor, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Te aguardamos, Jesus.
tudo para mim e eu te até que o Senhor venha, nós continuaremos, Senhor, te adorando. Até que o Senhor venha, nós continuaremos declarando que o Senhor é santo, que Ele está sobre o trono de glória. Nós te adoraremos, Senhor. Até que o Senhor venha, nós estaremos aqui, Jesus. Te adorando, até que o Senhor venha. A tua igreja te aguarda, Senhor. A tua igreja te aguarda, Jesus. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. E vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios 3, 2. Coríntios 3, 2. Dia de fazermos autoexame. Como está a nossa caminhada com Deus? Ele falou que Ele começou uma grande obra em nossas vidas e Ele iria aperfeiçoar esta obra até a sua volta E o que estamos dando de resposta a essa promessa que Ele deixou sobre nossas vidas. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renovam. E junto com a misericórdia de Deus vem a responsabilidade de olharmos para nós mesmos e vermos como estamos nos comportando diante das pessoas. 2 Coríntios 3, 2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Amém? Um dos maiores embates de Jesus quando quando se fez carne e habitou entre nós, foi com pessoas líderes religiosos, fariseus que conheciam as Escrituras mas apesar de tanto conhecimento não tinham se tornado cartas vivas. O próprio Jesus diz: vocês ouvem os fariseus, eles sentam na cadeira de Moisés, ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque a vida deles não se tornou algo vivo, não se tornou uma prática de vida. E um desses embates que Jesus teve com os fariseus está em João capítulo 5, no versículo 39, onde ele fala assim para os fariseus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras,
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir até mim para terem vida. A Bíblia, ela revela Jesus. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e o Novo Testamento revela mais do que tudo a divindade de Cristo. Que há textos na Bíblia que as pessoas elas repetem durante anos. Aquilo se torna um jargão em suas vidas, mas poucas vezes param para perguntar: foi isso mesmo que Jesus quis dizer? João 5,39, talvez ele seja um dos maiores exemplos disso. Durante muito tempo, muitos leram esse verso com o mandamento de Jesus, dizendo assim, ó: examine mais a Bíblia, estude mais as Escrituras, a vida externa está no conhecimento bíblico. Quantos já ouviram isso? Jesus mandou a gente ler a Bíblia, mandou estudar. Se a gente estudar, conhecer, beleza. Mas como eu disse, hoje é noite de autoexame. Quando olhamos atentamente para o contexto, nós vamos perceber algo impressionante. Porque Jesus não está elogiando os fariseus. Jesus não está elogiando aqueles que conheciam a palavra de Deus. Jesus está confrontando eles. Está confrontando conhecedores da palavra de Deus. O cenário de João 5, ele é tenso. É uma das maiores batalhas espirituais de Jesus. Jesus está diante dos líderes religiosos mais preparados da época dele. Não está de pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam as Escrituras. Eram pessoas formadas em teologia, eram os maiores teólogos da época. Jesus está diante de líderes religiosos, homens que conheciam Moisés mais do que qualquer um. Não era uma discussão qualquer. Não estava discutindo com qualquer um, não. Era uma discussão de pessoas que tinham um alto conhecimento sobre Deus. Eles decoravam a lei. Eles tinham a lei decorada, eles discutiam as profecias minuciosamente, sabiam detalhe por detalhe das Escrituras. Aqueles homens sabiam tudo, eles eram especialistas na Bíblia, mais estranhos ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia era estranho para eles. Mateus capítulo 12, versículo 31, diz que alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele disse: nenhum sinal eu vou dar a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele diz: uma geração adúltera e perversa me pede um sinal, mas eu não vou dar nenhum sinal. Eu vou dar o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E ele diz assim, ó: e os homens de Nínive, aqueles homens perversos de Nínive, eles vão se levantar contra essa geração no dia do juízo, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Mas aqui está alguém que é maior do que Jonas. Assim, os sinais estão tudo ali. O próprio profeta Jonas apontava para Jesus, um Deus que vem de encontro a pecadores para trazer restauração. E assim, vocês não entenderam nem o sinal do profeta Jonas e vocês querem um sinal aqui agora? Como que vocês não conseguem entender? Vocês não entenderam os sinais? Então Jesus declara para ele: examinais a Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam de mim. A chave está na palavra julgais. Ele está dizendo, ou seja, vocês acreditam, vocês pensam, vocês supõem. Jesus está expondo a mentalidade daqueles homens que não conseguiram se tornar
cartas vivas para que todos lessem Jesus neles. Jesus está dizendo que para eles: vocês passam a vida estudando as Escrituras porque acreditam que nela está a vida eterna. Mas essas mesmas Escrituras apontam para mim. E mesmo assim vocês me rejeitam. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, que foi até Jesus e disse: mestre, sabemos que tu só pode ter vindo de Deus, porque os milagres que tu faz, um mestre de Israel, o conhecedor da palavra. E Jesus disse: Nicodemos, necessário é tu nascer de novo, Nicodemos. Porque se vocês estão me rejeitando, é porque vocês não entenderam nada. Vocês têm que morrer, nascer de novo, para através de mim vocês terem esse conhecimento que vocês pensam ter. E olha o que Jesus fala no capítulo 3 e 14 de João para Nicodemos. Ele diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Moisés levantou a serpente no deserto. Aquilo era um sinal que já apontava para mim, Nicodemos. E agora eu estou aqui, vocês estão rejeitando ainda. Você não consegue deixar com que esses sinais encarnem em vocês, para vocês entenderem que o Messias chegou. E ele fala no versículo que nós lemos: não quereis vir a mim para terdes a vida. Podemos perceber, o problema deles não era a falta de Bíblia, era a falta de Cristo, era a falta de Jesus. E isso torna evidente na parábola do semeador. Quando Jesus fala que um semeador saiu a semear e ele encontra 4 tipos de solos. Um cai à beira do caminho, são aqueles que ouvem, não se interessam, e o maligno vem e rouba do coração deles. Uma cai entre os espinhos, e ele fala que são pessoas que vêm e se alegram no início, e glória a Deus, aleluia, é isso que eu quero para a minha vida. Mas de repente vem as aflições, porque ele disse que nós teríamos aflições, e essas pessoas não conseguem ter bom ânimo, e eles olham: não vale a pena, e eles desistem. Ele disse que tem um povo também que são como semente que cai sobre as pedras, e eles vêm e se alegram também, e aquela alegria, mas de repente eles começam a olhar para as riquezas desse mundo, para os fazeres desta vida, para as preocupações desse mundo, e aquilo vai engolindo eles, até que aquilo que eles ouviram no começo não é mais tão bom como eles acharam que eram, e eles desistem por causa das preocupações do mundo. Porque esse mundo traz preocupação, não traz? O seu futuro, o futuro dos seus filhos, traz preocupação. Mas Jesus disse que eles se deixaram engolir por essas coisas e se afastaram, mas teve um bom solo que caiu e deu fruto para a glória de Deus. O problema não está na semente, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, quando ela é ouvida e ela é recebida como viva e eficaz, ela se torna uma carta viva dentro de nós. Ela cria vida em nossos corações. A grande questão é que tipo de terreno Jesus está encontrando em nossos corações, para que nós possamos nos tornar parecidos com Ele, para que as pessoas, ao falar conosco, possam ler Cristo em nossas vidas, para que nós possamos ser a palavra de Deus viva em nossos corações. Os fariseus tinham informação, mas não tinham transformação. Muitas pessoas que a gente conhece que tem muita informação, mas não tem transformação de vida nenhuma, continuam vivendo da mesma forma. Eles tinham conhecimento, mas não tinham rendição. Sabiam o texto, mas não conheciam a pessoa para quem os textos apontavam. Tiago 1:21 diz assim: portanto, livre-se de toda a impureza,
moral e da maldade que prevalecem, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra ela tem que estar implantada em nós, sabe o que é? Escrita em nossos corações, para que a gente possa ser lido pelas pessoas. As nossas atitudes, os nossos atos, as pessoas possam olhar e dizer: esse é um seguidor de Cristo. Esse é uma pessoa que eu posso confiar. Implantada em nossos corações, eles sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Deixe que essa palavra seja escrita em vossos corações, para que vocês não sejam enganados. E isso é assustador. Isso é assustador, isso é aterrorizante, porque revela uma das maiores tragédias espirituais que estamos vivendo. É possível estudar a Bíblia todos os dias e ainda permanecer longe de Jesus? É possível. Quantos ateus que a gente conhece aí, que conhece a Bíblia de capa a capa, irmão? Conhece de capa a capa, mas estão distantes de Jesus. Não reconhece Jesus, o Jesus da Bíblia. Não consegue viver como Jesus viveu. Os fariseus, eles conheciam as profecias messiânicas, mas não reconheceram o Messias quando ele estava diante deles. Os próprios discípulos também ficaram confusos. Quando Jesus morre na cruz, tem uns que vão embora. Jesus é obrigado a ir atrás deles e dizer assim: ei, como vocês estão nécios para entender tudo o que a Escritura falava a meu respeito. Tudo aquilo que os profetas, os Moisés falava a meu respeito. Jesus começa a falar para eles tudo de novo, e até que aquilo queima o coração deles. E quando eles reconhecem Jesus, Jesus some da frente deles. E tem alguém que fala que quando Jesus some, para onde Jesus foi? Tem uma história de uns judeus que diz que Jesus foi para dentro deles, encarnou neles, se escreveu dentro deles, e eles saíram dali apavorados. Era ele. Quando ele estava falando, aquela palavra foi entrando em nós, ela foi sendo, quando estava queimando o coração deles, aquela palavra está sendo escrita nos corações deles novamente. Quando aquela palavra realmente incendeia eles voltam para Jerusalém, porque tinha uma promessa de revestimento do alto para eles. Conheciam Moisés, mas não entenderam o que Moisés escreveu. Por isso Jesus diz no verso 46, porque se vocês crescem em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Interessante, né? Moisés era um dos maiores legisladores de Israel, muito respeitado por todos os judeus, e ele escreveu sobre Jesus, e ele diz que Moisés escreveu sobre mim. É mesmo? Se vocês crescem em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Que declaração forte! Os homens que mais falavam sobre Deus foram os que menos perceberam Deus quando ele apareceu. Interessante, né? Cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os prostitutos vêm até Jesus. Os cobradores de impostos, os leprosos, aqueles marginalizados, reconheceram Jesus, e aqueles que conheciam a Escritura não reconheceram, o rejeitaram. E talvez aqui esteja um dos maiores perigos da religião: conhecimento sem relacionamento. Não dá para se relacionar sem conhecer. Tem que conhecer para ter um relacionamento. Mas é possível a pessoa ter muito conhecimento e não se relacionar com Deus que revela todo o conhecimento. É possível a gente ficar na igreja aqui ouvindo mensagem por anos e anos e nunca se relacionar de uma forma verdadeira com Jesus. Nunca ter um relacionamento. O nosso testemunho é a nossa maior forma de relacionamento com Cristo, sabia? O nosso testemunho fala.
com quem nós estamos nos relacionando. Se realmente essa palavra está escrita em nossos corações e nos tornamos cartas vivas para que as pessoas possam ler o nosso testemunho e ver que realmente nós somos de Cristo. Porque conhecimento bíblico sem Cristo produz orgulho religioso, irmão. Pessoas que conhecem muito e se tornam orgulhosas, não têm o mesmo comportamento de Cristo. E vão para a internet debater teologia, confrontar outras denominações, e se acham que só eles que sabem tudo. E falam de uma forma que a gente não vê mansidão nenhuma, e tu olha, eu não estou vendo Cristo nessa pessoa. Conhece, mas não tem Cristo. Não tem mansidão, não se vê uma palavra de perdão, não se vê nada, é uma pessoa desesperada, querendo atingir todo mundo, não tem uma forma branda de falar com as pessoas. Relacionamento gera humildade. Antes de cear, Jesus deu uma lição de humildade. Sabia que antes de participar da ceia, os discípulos, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam discutindo quem seria o maior. Olhavam para Jesus como alguém que viria libertar eles do domínio romano, e ele estabeleceu um reinado ali, ele seria o rei, tipo Davi, e eles, quem vai ser o maior no teu reino? Quem vai sentar à tua direita e quem vai sentar à tua esquerda? Preocupado com posições. E Jesus entra no cenáculo, eles entram com os pés todos sujos, porque eles andavam de sandália aberta e ruas empoeiradas. Quem aqui quando sai de casa de chinelo de dedo, chega em casa, é obrigado a lavar o pé, senão dá uma agonia, formigamento. Eu sou obrigado, se não lavar. Só que lá não tem nenhum servo para lavar, a gente tem que lavar, né? Não, dá uma agonia, tem que passar pelo menos uma água no pé. Quando eles chegavam, quem lavava os pés daqueles que chegavam era o menor da casa. O servo, aquele lá, o último escalão. Aí todos sentavam no banquinho, ele vinha ali, lavava os pés dele. Daí quando eles sentam, todo mundo entra e vamos ceiar. E aí Jesus fica olhando assim, né? Aí Jesus vai lá, pega uma toalha, pega uma bacia e sai lavando o pé deles. E eles olham assim, meu Deus, que gafe. Ninguém lembrou de lavar o pé de ninguém. E ele, sendo Senhor, está lavando os nossos pés. Tanto é que chega em Pedro, não vai lavar meu pé de jeito nenhum, tá louco? E ele fala, Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. E Pedro, exagerado como é, então lava a minha cabeça, me lava o corpo inteiro. E Jesus, não precisa, Pedro. Só que o que eu estou fazendo agora, tu não está entendendo, mas mais tarde tu vai entender, Pedro. Mais tarde essa palavra vai ser cravada no coração de vocês, e vocês vão se tornar pedras vivas, Pedro. As pessoas vão me ver através da vida de vocês. Eu sou a luz do mundo, mas quando eu for, vocês vão ser essa luz, vocês vão refletir a minha luz, o meu caráter, o meu amor, a minha mansidão, a minha humildade. Que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas as Escrituras nunca tiveram como objetivo apenas informar a mente, mas renovar a mente. Não, isso aqui, ela é viva e eficaz, não porque traz informação, mas porque ela renova a nossa mente. Se ela não renova, irmão, não adianta informação. Se ela não renova, a gente até tem informação, mas fica conformado com este mundo. E Paulo vai dizer que não se conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui tem que trazer renovação de mente para nós. A Bíblia não é o destino final, ela é o caminho que aponta para Cristo. Ela tem que apontar para Cristo. Ela tem que nos mostrar Cristo. Os milagres apontavam para Cristo. João fala que eram sinais e foram escritos para que vocês cresçam que Ele é o Filho de Deus. Mas às vezes a gente olha tanto para os milagres aqui e não consegue enxergar Cristo nos milagres. Não consegue enxergar. Quando ele ressuscitou Lázaro, era para dizer que Ele era a ressurreição e a vida.
Ele veio para trazer vida e vida em abundância. As escrituras são um mapa. Jesus é a vida. Jesus é vida. Os fariseus ficaram apaixonados pelo mapa. Eles ficaram apaixonados pelo mapa e rejeitaram o Salvador para quem o mapa apontava. Eles idolatravam o mapa. E esqueceram de olhar para onde o mapa apontava. E talvez hoje isso ainda aconteça. Há pessoas que sabem discutir doutrina, mas não sabem amar. Vivem discutindo doutrina, mas não conseguem amar ninguém. Defendem a verdade, mas nunca se renderam totalmente àquele que é a verdade. Conhecem versículos, mas não conhecem a voz de Jesus. Não conseguem ouvir a voz de Jesus. Frequentam a igreja, mas vivem distante de Cristo. Então, nós entendemos algo profundamente importante. Jesus não está diminuindo o valor das Escrituras. Jesus não está diminuindo a importância da Escritura. Pelo contrário, a segunda parte do versículo revela isso. Ele diz assim, ó, e são elas mesmo que testificam de mim. Ele está dizendo, não, as Escrituras são importantes. As Escrituras são fundamentais. Porque elas testificam de mim. A Bíblia continua sendo indispensável. Nós devemos estudá-la, nós devemos examiná-la, nós devemos mergulhar nela, mas não apenas para acumular conhecimento. Se esse conhecimento não consegue mudar as nossas vidas, devemos estudá-la porque ela revela Jesus. E aprendendo isso, nós aprendemos isso com o estudo de Hebreus aqui. Gênesis aponta para Cristo, o sacrifício aponta para Cristo, o santuário aponta para Cristo, os profetas apontam para Cristo, o sacerdote aponta para Cristo, os reis apontam para Cristo. Ele é a rocha que liberava água no deserto. Quem tem sede, venham a mim. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Dentro dele jorrará uma fonte para a vida eterna. Ele é o maná que descia do céu. Seus pais comeram maná do deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que o Pai mandou. No fim, toda a Bíblia converge para uma pessoa. Jesus é o centro da Escritura. O convite das Escrituras é para ser crucificado com Cristo. É para ser crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não mais eu vivo. O Evangelho não é sobre Deus melhorar pessoas, irmão. Deus não veio para nos melhorar. Deus não veio para fazer alguns ajustes em nós. É sobre Deus formar filhos. E para ser filho tem que nascer de novo. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é um novo nascimento, porque existem eus em nossas vidas que nasceram de uma rejeição, nasceram porque fomos rejeitados. Outros nasceram com medo, outros fizeram muitas coisas por necessidade de sobrevivência, outros da dor uma dor que nunca foi tratada. Nem todo eu precisa de tratamento, porque de muitas coisas que nasceram em nós para nos proteger por uma estação, por um tempo, mas não pode governar as nossas vidas inteiras. Quando tem um encontro com Deus, essas coisas têm que ser eliminadas. Nem todo eu precisa de tratamento. Alguns precisam de funeral, precisam ser mortos. Paulo não disse que o velho homem seria apenas ajustado. Ele disse, ele foi crucificado com Cristo. Não apenas morrer fisicamente, mas morrer para o ego, morrer para o orgulho, morrer para o personagem criado por nós mesmos, para a versão adoecida de nós mesmos, porque há coisas dentro de nós que Deus não quer fortalecer, Ele quer finalmente encerrar. Tem sentimentos dentro de nós que tem que ser encerrado.
Deus quer matar, quer destruir. A cruz não é o lugar onde Deus destrói. A cruz não é o lugar onde Deus destrói você. A cruz é o lugar onde Deus destrói aquilo que destrói você. Coisas que nos destroem. Coisas que nos escravizam, coisas que nos levam para longe de Jesus. E talvez a pergunta mais importante não seja o quanto de Bíblia eu conheço. Não o quanto de versículos, o quanto de capítulos eu conheço, mas o quanto o Cristo da Bíblia realmente transformou a minha vida. O quanto essa palavra tem transformado e mudado a minha vida. Porque no fim, não basta conhecer textos sobre Jesus. É preciso ir até Jesus. Eles conheciam as profecias, eles conheciam as escrituras, eles conheciam os mandamentos, eles tinham decorado tudo. Mas João capítulo 1, 10 diz assim: aquele que era a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne. A palavra, a escritura tornou-se carne. E eles não enxergaram a palavra encarnada. Eles não enxergaram o verbo que se fez carne. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E foi exatamente isso que os fariseus recusaram a fazer. Essa mesa, como memorial, com seus elementos e significados, requer discernimento da nossa parte. Não adianta participar, irmão, sem discernimento do que a Escritura falou sobre Cristo e entender o que Cristo significa para cada um de nós. Uma pessoa participa disso aqui sem ter esse discernimento, ela come e bebe para sua própria condenação, porque vai sair morta nos seus delitos e pecados. Mas só com discernimento de quem Cristo é que nós podemos participar e entender o que Ele significa para nós, o que Ele foi para nós, o que significou toda a sua trajetória entre nós. Só assim nós vamos entender o que o Espírito Santo pode revelar aos nossos corações, enquanto participamos da ceia, examinamos a nós mesmos e vemos o quanto de Cristo está sendo formado em nós através dos sermões que nós ouvimos, através das escrituras que nós lemos, através de tudo aquilo que nós vivemos. Examine-se antes de participar e depois participe. Mas diga: Senhor, o quanto do Senhor está sendo formado em mim, o quanto do seu caráter, o quanto da sua bondade, do seu amor, da sua humildade está sendo formado em mim. Então participe. Amém? Vamos participar da ceia. Gostaria de chamar a banda aqui em cima, os irmãos que estarão servindo a ceia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim
mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor. Porque na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, agradeceu, partiu o pão e deu ao seu discípulo dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei em memória de mim. Do mesmo modo, após ter ceado, o Senhor pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Tomai e bebei todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Porque todas as vezes que participardes do pão e do cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu venha. Senhor, obrigado, Senhor. Que esse momento possa nos levar a examinarmos a nós mesmos, Senhor. O quanto isso é importante para nós, o quanto isso é significativo para as nossas vidas, o quanto o nosso testemunho tem demonstrado o tanto que a sua palavra tem sido escrita em nossos corações, porque a sua palavra é viva e eficaz e ela é escrita em nossos corações não com tinta, Senhor, mas pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos convence que o Senhor foi levado para a cruz como uma ovelha muda, Senhor, em favor de cada um de nós. Que isso venha nos constranger, Senhor, e fazer nós olharmos o quanto é importante que as pessoas leiam em nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Leiam em nós através das nossas atitudes, através daquilo que vivemos, e possam te ver em nós e nós entendemos que já estamos crucificados com o Senhor e não mais nós vivemos, mas o Senhor vive em nós, a sua palavra vive em nós, está escrita em nós. Então que possamos sair daqui, Senhor, esta noite, gratos, Senhor, por mais uma vez nos lembrarmos, Senhor,
de tão grande sacrifício de amor que o Senhor fez por nós na cruz. Amém. Todos podem participar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Amém. Quero dar um conselho para vocês. Amanhã é segunda-feira. A vida continua. Amanhã nós temos os nossos desafios, as nossas batalhas. E nós queremos ser felizes. Ninguém quer passar uma vida chorando. Nós queremos ser felizes com nossas famílias, com nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos trabalhos. Amanhã nós vamos correr atrás do pão nosso de cada dia. E que Deus nos dê saúde, sabedoria para conquistar tudo aquilo que as nossas mãos podem alcançar. Sejam felizes. Busquem os sonhos de vocês, os projetos, e vivam toda a plenitude da saúde e da sabedoria que Deus deu para cada um de vocês. Mas não esqueçam de uma coisa: vocês são cartas vivas de Deus. Vocês são cartas vivas, não escritas com tinta, vocês são cartas vivas escritas pelo Espírito Santo de Deus. Então, lá onde você trabalha, onde você estuda, no seu convívio do dia a dia, façam com que as pessoas percebam isso através do testemunho de vocês. Façam com que as pessoas possam ler em vocês a Bíblia que talvez eles nunca venham ter acesso. Mas que sejam luz nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus vai dar grandes vitórias para todos nós. Nós vamos conquistar todos os nossos sonhos, os projetos, e Deus vai estar em cada momento cuidando, protegendo. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhem todos vocês. Deus abençoe a todos.